This call is now being recorded. Ok, pessoal, direito penal do crime, tá? Vamos aqui, então, à primeira questão que diz o seguinte, ó. José coloca um veneno na bebida de Maria. Esta ingere a bebida, mas nada sente, pois se trata de um veneno que demora 24 horas para produzir efeito. Beleza. Alguns minutos após ingerir o veneno, Maria sai de casa e acaba sendo alvejada por um raio e vem a falecer. Rapaz, ela tem a sorte, viu? Pessoal, o que acontece? O José, ele praticamente tentou matar Maria. Ele colocou o veneno, teve o dolo, né, de querer matar. Ela ingeriu o veneno, porém, demora 24 horas para produzir o efeito. Só que, alguns minutos após ela ter ingerido, ela saiu e morreu por causa de um raio. Olha o que a questão está perguntando. Podemos afirmar que a conduta de José foi uma causa e contribuiu para o resultado. Certo ou errado, pessoal? Será que a conduta de José contribuiu para o resultado final? Aí eu te pergunto, o que é que tem a ver ele ter colocado veneno no copo dela, né, com a questão do raio? São coisas diferentes. Professor, então, na verdade, o que foi que atrapalhou o José consumar o crime? Foi o raio. Entendeu? Ó, questão errada. Olha o comentário dessa questão, ela vai cobrar o artigo 13. O que é que o artigo 13 fala? O resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu a causa. Ou seja, eu só posso dizer que a pessoa é criminosa, que ela cooperou para isso, ela é responsável por isso, se ela tiver dado a causa. O que é a causa? É toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. De novo, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aí eu te pergunto, me diga uma coisa, se eu retirar o veneno que foi colocado, teria caído o raio do mesmo jeito? Teria, pessoal, teria caído o raio do mesmo jeito. Então, eu não posso dizer que a conduta do José é responsável pela morte, né? De quem? Da Maria. Entendeu? Professor, e no caso do José vai responder por quê? Ele vai responder por tentativa de homicídio. Ele tentou realmente matar a Maria. Tá? Mas, na verdade, eu não posso dizer que ele consumou esse crime. Não tem como. Ele não houve a consumação do crime, então José não pode responder por homicídio consumado. Tá? E detalhe, homicídio qualificado, porque foi por envenenamento. Imagina se ele tivesse conseguido envenenar ela. Seria homicídio qualificado, né? Por causa do envenenamento. Então, podemos afirmar que a conduta de José foi causa? Errado. Não foi causa, tá? Causa foi o raio. Ó, o agente não responderá pelo resultado, pois sua conduta não foi a causa do resultado. No exemplo anterior, José responderá apenas por homicídio tentado, tá bom? Então, cuidado. Isso aqui, professor, é a questão da teoria da equivalência causal, tá bom? Teoria dos equivalentes causais. Teoria dos equivalentes causais, tá bom? Conditio sine qua non. Então, a questão da causa. Isso aqui cai demais em prova. Vamos aqui à segunda questão que diz o seguinte. Ó. Caio decide matar Maria, desferindo contra ela golpes de facão, causando-lhe a morte. Perfeito. Entretanto, Maria era hemofílica, condição que o Caio conhecia, tendo a doença contribuído, em grande parte, para o seu óbito. Vamos lá. Nesse caso, embora a doença tenha contribuído para o óbito, Caio responde por homicídio consumado. Vamos lá, pessoal. Certo ou errado? Será que o Caio responde por homicídio tentado ou consumado? Será que foi por causa da doença que ela morreu? A doença dela ela era hemofílica? E aí? Pessoal, questão correta, tá? O Caio, ele vai responder sim por homicídio consumado. Agora ele pergunta, por quê, professor? Presta atenção. De novo, o artigo 13. Eu vou ler de novo, letra de lei. Ó. O resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu a causa. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. De novo,
ação sem a qual o resultado não teria ocorrido. Professor, te pergunto, ele sabia que era hemofílica. Se ele desse a facada, ele sabia que ia explodir a questão do sangue nela. Né? Ela é sensível. Ele sabia disso. Então, a ação dele foi a causa da morte também? Lógico que sim. Porque se não tivesse tido a facada, não teria ali aumentado a questão da hemofilia dela. Né? Não tinha estourado. Então, ele já sabia que era hemofílico, que ele queria matar, e ele tacou ali a facada nela, né? Com o facão nela, mas sabia da condição dela de hemofílica. Ou seja, retira a facada. Processo de eliminação de Tirren. A gente aplica o processo de eliminação de Tirren. Retira a facada. Teria acontecido essa questão do agravamento da doença dela? Não teria ocorrido, cara. Não teria ocorrido. Então, eu posso dizer sim que é uma causa, sim. Ele tem responsabilidade, tá? Ele tem responsabilidade. O resultado vai ser imputado a ele porque ele deu a causa. Isso é a teoria dos equivalentes, né? Da equivalência dos antecedentes causais. Muito importante a gente saber o nome dessa teoria. Ó, se a gente suprimir a conduta do Caio, o resultado não teria ocorrido? Não, não teria ocorrido. Mas, pessoal, ó, ele só vai responder realmente por homicídio consumado, mas ele tem que saber da condição, viu? A questão tem que dizer que ele sabia da condição da doença dela. Por isso que eu digo, ele tem que saber da condição da doença dela, tá bom? Para que seja homicídio consumado. Tá bom? Ele tem que saber da condição. Se a questão disser que ele não sabia da condição dela, aí ele não poderia responder por homicídio consumado, não. Tá bom? Ele tem que saber da condição dela. Beleza? A Larissa até perguntou, caso ele não soubesse da doença, se ele não, ó, esse detalhe aqui, ó, esse detalhezinho aqui, dessa concausa pré-existente, ou seja, aqui, ó, ele tem que saber da condição de hemofílica dela. Essa condição tem que ser conhecida por Caio. A questão tem que dizer isso daí, tá bom? Para que ele responda realmente pelo homicídio consumado, normal, tá bom? Isso, tá bom? Vamos lá. Nesse caso, embora a doença tenha contribuído para o óbito, Caio responde por homicídio consumado. Correta essa questão, tá? Corretíssima essa questão. Cara, eu já vi uma questão dessa, se eu não me engano, no concurso da Polícia Civil. Eu posso estar até errado. Teve uma questão, acho que foi da VUNESP, que caiu uma questão dessas das concausas, tá bom? E ele cobrou, justamente, ele tinha que saber da condição da doença da pessoa, tá bom? É isso mesmo, tá bom? Então, tá aqui, teoria da equivalência dos antecedentes. Se a gente suprimisse a conduta de Caio, o resultado teria ocorrido? Teria não, porque a doença dela, mesmo ele tendo a doença, não teria agravado, né? Vamos aqui à questão de número 3, pessoal. Pedro resolve matar João e dispara 25 tiros contra ele, tá? Dispara 25 tiros contra ele. Fica estirado no chão, é socorrido por uma ambulância e no caminho para o hospital sofre um acidente de carro. A ambulância bate de frente com uma carreta e vem a morrer, certo? Então, pensa aqui na situação. O Pedro resolveu matar o João, né? João aqui, ó. 25 tiros contra o cara, né? Só que ele foi socorrido por uma ambulância. Olha lá, socorrido pela ambulância. No meio do caminho ocorreu um choque, um acidente, bateu de frente com uma carreta, né?
E aí, realmente, o cara que estava dentro da ambulância veio morrer. Te pergunto, professor, o Pedro, né, responde apenas por tentativa de homicídio. Certo ou errado essa questão? E aí? O Pedro vai responder apenas por tentativa de homicídio, é isso? De novo, o cara disparou no João, o João não morreu, foi levado pela ambulância e no meio do caminho ocorreu um acidente. Aí eu te pergunto, o que é que deu causa à morte de João? O acidente, pessoal, o acidente, tá? Aí eu te pergunto de novo, esse acidente foi uma conduta superveniente e ela é independente dessa conduta de Pedro aqui no início, ó. Tem aqui a conduta 1, conduta 2. A conduta 2, ela foi depois da conduta de Pedro. E a conduta 2 foi que deu causa à morte de João. Tá? Eu separei aqui no cenário em duas situações. A conduta 2, ela deu causa à morte do João. Professor, mas sem a conduta do Pedro, não teria acontecido de a ambulância vir, né? E, consequentemente, não teria o acidente, né? Travou, pessoal? Travou? Não, né? Pode ser a tua internet, Renata. Vamos lá. Então, o que que acontece? Perguntinha para você básica. Será que o Pedro responde por tentativa ou por homicídio consumado? Pessoal, aqui vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. A causa 2 ela é superveniente, ou seja, ela foi depois da conduta de Pedro, ou seja, superveniente é uma coisa que acontece depois, entendeu? Tá bom? É uma coisa que acontece depois. É uma causa superveniente, ou seja, ela é totalmente independente dessa conduta número 1 de Pedro. Aí olha aqui o comentário dessa questão. Esse gabarito está correto, tá? Porque o Pedro vai responder por tentativa? Vai. Ele vai responder por tentativa. Mas por quê? Vamos aqui no parágrafo primeiro. Ele diz o seguinte, ó. A superveniência de uma causa relativamente, por que é que não é absolutamente independente? Porque, querendo ou não, se realmente não tivesse tido a facada, não teria ambulância. Por isso que ele diz relativamente. Não é absolutamente não. A superveniência de uma causa relativamente independente exclui a imputação quando produziu o resultado, quando por si só produziu o resultado. Ou seja, o acidente por si só matou João. E a causa foi superveniente, é isso que ele está querendo dizer. Professor, e o Pedro responde pelo quê? Ó? Aí o parágrafo primeiro diz o seguinte: os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Ou seja, os fatos anteriores foi aqui na conduta 1. Ó. O que foi que o Pedro fez? Já que ele não responde por homicídio consumado, foi o que ele fez? Ele responde pelo homicídio tentado. Ele não conseguiu consumar, foi uma circunstância alheia. O que foi que é a circunstância alheia? Foi a ambulância levar e ter um acidente. É uma circunstância alheia. Então, homicídio tentado. Entendeu? Porque o que deu causa ao acidente foi. Aliás, a morte de João foi um acidente. Vamos lá, pessoal. Por incrível que pareça. Aqui é a única exceção, quando a gente fala de causa, é a única exceção em relação à teoria da equivalência que eu coloquei aqui, ó, dos antecedentes. Todos os outros casos, a nossa teoria que é adotada no Brasil é essa daqui. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa é a teoria adotada no Brasil. Porém, pessoal, temos uma exceção, que é justamente essa da ambulância, que é a superveniência de uma causa independente. Que é o quê? Teoria da causalidade adequada. Ou seja, eu vou adequar a causa. Então, quando cair alguma coisa na ambulância, você sabe que não é a teoria da equivalência, é a teoria da causalidade adequada. Ó, vamos lá. A conduta de Pedro, ela é relevante para o resultado? Ela é. É porque realmente se não tivesse a conduta de Pedro, não teria o acidente aqui, não teria ambulância. Porém, pessoal, apesar da conduta de Pedro ser relevante, ela apenas cria a situação. Ela não é responsável pela consumação, pela morte. Ela criou uma situação. Mas ela não é responsável pela morte.
A morte, ela ocorre por causa do acidente. Então, muita gente confunde isso. Ah, mas se não tivesse ambulância, não teria. Aliás, se não tivesse a facada do rapaz, não teria ambulância. Certo. A conduta do Pedro, ela foi relevante apenas para criar a situação. Ela não foi responsável efetivamente pela morte do rapaz, não. A morte, ela vem pela causa 2, ou seja, pelo caso do acidente. Por isso que o Pedro vai responder por homicídio tentado. Ah, professor, agora eu entendi. Como é o nome dessa teoria? Teoria da causalidade adequada. É uma exceção, pessoal, da equivalência dos antecedentes causais. Ela é uma exceção, tá? Não responde por homicídio culpado, consumado, Pedro, mesmo que realmente a conduta dele levasse a ambulância vir. Se retirasse a conduta de Pedro, realmente não teria ambulância. Aí muita gente poderia dizer que Pedro responderia por homicídio consumado. Não é. Aqui é uma exceção. Aqui, essa conduta de Pedro foi responsável por criar a situação, mas não foi a responsável, efetivamente, pela morte dele. Então, Pedro responde por homicídio tentado, item correto. Pessoal, como é o nome disso aqui? Com causa superveniente, relativamente independente. Tá? Por favor. Muito importante isso daqui. Vamos à questão de número 4. Deu para entender, pessoal? Tranquilo aí no chat? Em relação às questões aqui. Direito penal, parte do crime. Sim, né? Vamos prosseguindo aqui, então. Questão 4 diz o seguinte, ó. Maria é casada com José, tá? Todavia, Maria possui uma filha de 11 anos de idade. Joana, oriunda do seu casamento anterior, né? Ah, certo dia, Maria descobre que José está tendo relações sexuais com a sua filha, enteada, né? Com receio de que José se separe dela, Maria não adota nenhuma providência. Ou seja, ela acompanha a situação sem nada fazer para impedir que sua filha seja estuprada. Perguntinha. A Maria é a mãe da menina. Tem 11 anos de idade. Será que a Maria, ela tem a figura de proteção, vigilância e cuidado? Será que a Maria, ela tem a figura da garantidora? Ela é garantidora, pessoal. Ela é garantidora. Vamos ver o que a pergunta diz. Podemos afirmar que, neste caso, Maria praticou um crime omissivo próprio. E aí? Essa questão está errada. Pessoal, vamos lá. Aqui é uma questão que cobrou a questão da relevância da omissão, tá? Importante, tudo no direito penal está lá na letra da lei. O que ele diz assim, ó? A omissão, ela é relevante quando o omitente, a pessoa que se omitiu, devia e podia agir para evitar o resultado. Ó, detalhe, a omissão, ela é relevante quando a pessoa devia, ela tinha uma obrigação, e podia, porque se ela não pode agir, não tem como. É dever e poder, para evitar aquele resultado. Quem é que tem o dever de agir? Quem é a figura do garantidor? A pessoa que tem, por lei, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Né? Temos a figura do garantidor. Bombeiro, policial, que se omite. Outro caso. De outra forma, a pessoa que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e, na verdade, e fez acontecer o resultado. Né? Olha, eu assumo aqui, eu vou ficar só com a tutela dessa pessoa e ela vai ficar sobre a minha responsabilidade. Você assumiu, se acontecer alguma coisa com ela, entendeu? Você pode responder pela omissão imprópria, pelo crime na forma omissiva imprópria. A pessoa que, com comportamento, criou um risco de ocorrência de um resultado. Como assim? Pensa comigo. O cara não sabe nadar, aí o cara fica brincando contigo e te empurra na piscina. Porra, o teu comportamento, tá? O teu comportamento criou um risco de ocorrer um resultado. Qual o resultado? A morte do rapaz, porque ele não sabe nadar. Não, numa brincadeira. Você pode responder por homicídio culposo por omissão imprópria? Pode. Pode responder pela omissão imprópria. Porque você criou o risco. Então, se você cria o risco, se você assume a responsabilidade, se você já, por lei, tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, aqui, meu amigo, é o que a gente chama de omissão imprópria. Tá? Omissão imprópria
E tem mais um detalhe. Essa omissão imprópria, muitas questões cobram com outra nomenclatura. Crimes comissivos omissivos. Comissivos omissivos. Alguém já viu esse sinônimo aqui? Crimes comissivos por omissão ou crimes comissivos omissivos. Ele também tem essa nomenclaturazinha, tá? Mas, voltando aqui na questão, podemos afirmar que, neste caso, Maria, que era a mãe, praticou um crime de omissivo próprio? Não, seria omissivo impróprio. Tá? Seria impróprio, questão errada. Então, essas questões podem realmente cair para vocês, tá? Vamos aqui à questão de número 5. Temos crime tentado quando, iniciada a execução, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo sua pena diminuída de 1 a 2 terços. E aí, pessoal, o que é o crime tentado? Será que essa questão está certa? Será que no crime tentado a pena é diminuída de 1 a 2 terços? Coloca no chat. E aí, o que vocês marcaram na quinta questão? Temos crime tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo sua pena diminuída de 1 a 2 terços. Vamos lá. Pessoal, questão corretíssima, tá? Onde é que está isso, professor? Está lá no artigo 14. Lembrando que esse slide, tá? Ele vai ficar disponível para vocês após quando a aula for colocada na plataforma. Aí você vai ficar com a degravação e tem todos esses comentários aqui, tá? Ó, no artigo 14 ele diz o seguinte, ó. Diz crime consumado. O que é o crime consumado? É quando se reúne todos os elementos da definição legal, ou seja, conseguiu se consumar aquele crime. Ele reuniu todos os elementos da definição do crime. Aconteceu tudo que ele queria acontecer, se consumou. O que é o crime tentado? Ele iniciou a execução do crime, que é a terceira fase do intercrimes, né, que é a execução. Ele iniciou, mas não se consumou pela circunstância alheia à vontade dele, ou seja, aconteceu alguma coisa que atrapalhou o crime ser consumado, entendeu? Qual a pena da tentativa? A pena da tentativa, se uma lei diferente ela não trouxer, né, dizendo assim, olha, essa lei diz que a pena de tentativa vai ser de tanto a tanto. Beleza, se a lei não trouxer nada sobre isso, a tentativa vai ser a mesma pena do crime consumado, porém, com a diminuição de 1 a 2 terços na pena. Tá bom? É isso que vai acontecer. Bom? Não, é de 1 a 2 terços, pessoal. Não esqueçam, tá? Tá lá. Cai muito sobre tentativa. Outro detalhe importante na tentativa, ó. Crimes que não admitem a tentativa, anote aí, tá? Aliás, não precisa às vezes nem anotar, porque vai ficar disponível para vocês esse slide, tá? O que acontece? Quais são os crimes que mais caem em prova que não admite tentativa? Crimes culposos. Como é que eu vou tentar uma coisa que eu não queria? Então, crime culposo não admite tentativa. Crime pré-doloso, que é aquele crime que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Ou seja, eu empurro o cara, queria só lesionar ele, mas ele acabou caindo, bateu a cabeça na quina e morreu. Ou seja, a minha conduta era dolosa, era só que ele se lesionasse. Mas ele acabou, pelo um vacilo, né? Acabou batendo a cabeça e morreu. Ou seja, eu não queria que ele morresse. Então, tem culpa no resultado. Então, ele responde ali lesão corporal qualificada, né? Com resultado morte. Então, é o crime pré-doloso, tá? Crimes unissubsistentes também não aceitam tentativa. O que é crime unissubsistente? É aquele crime que tem uma conduta única. Injúria, ameaça. Como é que eu vou tentar ameaçar? Não existe tentativa de ameaça. Ou você ameaça ou você não ameaça. Crimes omissivos próprios. Opa! Professor, o que são os crimes omissivos próprios? É aquele crime lá, né? Que, por exemplo, você não é garantidor, você é qualquer pessoa que está ali passando na rua, um particular, viu um acidente, não ligou nem para a ambulância, não ligou para a polícia, não fez nada para ajudar a pessoa.
você pode responder por omissão própria, né? Omissão de socorro. Então, nesses crimes de omissão de socorro, por exemplo, não admite tentativa, viu? Omissão de socorro. Certo? Outra. Contravenções. Toda contravenção penal não admite tentativa. E crimes de atentado. Esses crimes de atentado é muito importante para quem faz concurso para a Polícia Penal. Por quê? Vai que cai na prova. O que são os crimes de atentado? Aqueles crimes de evasão, fuga, né? Porque é o seguinte, lá o crime é fugir ou tentar fugir. Então, na própria lei, diz que fugir ou tentar fugir vai ter uma pena só para ele. Não existe tentativa, um crime com a diminuição de pena nesses crimes de atentado. É a mesma pena para quem foge e quem tenta fugir. Não importa se ele fugiu ou tentou fugir. Vai ser a mesma pena. Então, nos crimes de atentado, também não admite a tentativa, aquela questão da diminuição de pena, tá? Outro ponto importante que pode cair na sua prova. Na hora que você estiver revendo essa aula, você vai rever na velocidade 2.0, né? Ó, tentativa branca e vermelha. Vamos lá, para a gente ser mais rápido. O que é a tentativa branca? Tentativa branca é quando não atinge o cara. Então, por exemplo, o José atirou em Maria, tinha a intenção de matar, mas errou o alvo, ou seja, não atingiu. Tentativa branca ou incruenta. O que é a tentativa vermelha ou cruenta? Cruenta de cruel, né? Ele atirou, ele atingiu Maria, só que ela sofreu apenas lesões leves, tá? Então, quando atinge, lesiona, sangra, é a tentativa vermelha, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo em relação a essa questão aí da tentativa? Então, vamos responder a quinta questão. Temos crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo sua pena diminuída de 1 a 2/3. Item corretíssimo. Bom? Corretíssimo. Então, tem essa diminuição de pena de 1 a 2/3 aí na tentativa. Vamos aqui na próxima questão, questão número 6. Na tentativa imperfeita, o agente consegue esgotar toda a sua potencialidade lesiva. E aí, pessoal? Questão cobrando a diferença entre tentativa perfeita e tentativa imperfeita. Qual a diferença, professor? Uma diferença bem tranquila aí que o senhor pode dar para a gente? Presta atenção. Ó, a tentativa perfeita é quando você esgotou todos os meios que você planejou. Já na imperfeita, você planejou matar a pessoa com 3 munições e tal, e você só utilizou uma. Ou seja, é imperfeita. Você não utilizou todos os meios que você utilizou. Ó, questão errada. Por quê? O que ele diz? Ó, na tentativa imperfeita, o agente consegue esgotar toda a sua potencialidade. Na verdade, na perfeita é que ele consegue esgotar. Entendeu? Tá errado. Quer ver, ó? Na perfeita é que ele conseguiria esgotar toda a sua potencialidade lesiva. Ó, tentativa imperfeita. Vamos lá. Ocorre quando o agente, antes de esgotar toda a sua potencialidade lesiva, ele é impedido por uma circunstância alheia, porque é uma tentativa, sendo forçado a interromper a execução. Exemplo, o cara possui um revólver com 6 projéteis. Disparou os 3 primeiros contra Maria, mas antes dele disparar o quarto, ele foi surpreendido pela chegada da polícia, de forma que ele não conseguiu completar a execução. Maria não morreu, até porque ele vai responder por tentativa. Ele utilizou 6? Não, utilizou só 3. Então é imperfeito. Se ele tivesse utilizado 6, tudo direitinho, conforme ele tivesse planejado, aí seria tentativa perfeita. Então, questão errada, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o que é a tentativa imperfeita e a perfeita, tá bom? Pessoal, tranquilo até agora? Tranquilo em relação aí às nossas questões? De boa? Estão gostando da aula? Com esses comentários? Sim? Show, né? Pode fazer aí o stories da aula aí. Pessoal, vamos convocar os colegas, vamos convencer que nós, o vetorial, nós vamos aprovar, que nós somos realmente a ferramenta, a solução para o problema de vocês. Nosso curso é rápido, é objetivo,
e a gente vai fornecer o necessário para você passar nessa prova, tá? Vamos lá. Questão número 7. O que ele diz aqui, ó? O intercrimes é o caminho do crime, ou seja, o itinerário percorrido pelo agente até a consumação do delito. 7. Podemos afirmar que o intercrimes se divide em cogitação, preparação, execução e consumação. De novo, ele está falando que o intercrimes é dividido em 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. E aí? Certo ou errado essa questão? Uns marcaram certo, outros marcaram errado. Pessoal, vamos assistir às aulas da plataforma, tá? Já tem aula que a gente resolvendo questões já explicou sobre esse assunto. Vamos lá. Ó, questão correta. Quais são as 4 fases do intercrimes? Ó? Primeiro, você vai cogitar em fazer um crime. Depois que você cogitar, você vai começar a preparar para praticar o crime. Depois que você preparar, você vai iniciar a execução do crime e, se der tudo certo, o crime vai ser consumado. São as 4 fases do intercrimes, tá? Ou seja, na execução, pode acontecer 3 coisas. Quais são as 3 coisas que podem acontecer? Cogitei. Professor, eu posso ser punido por pensar em praticar o crime? Na premeditação? Não. Pessoal, intercrimes não tem artigo, tá? Intercrimes é doutrinário, tá bom? O que acontece? Na cogitação e na preparação, eu estou pensando e comecei a preparar para praticar o crime. O nosso Código Penal ele só vai começar a te punir se pelo menos, ao menos, você tentou executar o crime, que é o caso da tentativa. Ele não vai te punir por cogitar, premeditar e nem preparar. Com exceção que existe alguns casos na preparação que é punido, mas são exceções, tá? Por exemplo, a questão do maquinário, né? Da drogas, da lei de drogas. Mas, de uma maneira geral, na cogitação, você premeditar, preparar, você não é punido. A punição começa na execução. Então, na execução pode acontecer 3 coisas. Ou você não consegue consumar crime e responde pela tentativa, ou você desiste de praticar o crime quando começou a execução, ó, que é a famosa desistência voluntária, tá? Ou acontece que você executou, né? Praticou tudo que tinha que praticar, mas levou o cara para o hospital, por exemplo, para não deixar ele morrer. Ou seja, pode acontecer o arrependimento eficaz. Ou seja, e na consumação, o que é que pode acontecer? Depois que o crime se consumou, pode acontecer uma coisa chamada arrependimento posterior. Como assim, professor? Arrependimento posterior? Presta atenção. Ó. O arrependimento posterior, pessoal, acontece naqueles crimes que não têm violência e grave ameaça. O crime já se consumou, por exemplo, crimes contra o patrimônio, furto. Não pode ir no roubo, né? Porque o roubo tem violência ou grave ameaça. Aqui é só para crimes que não têm violência ou grave ameaça. O cara furtou, se arrependeu, devolveu o que furtou. Ele é isento de pena? Não. É uma causa, o arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Ocorre uma redução de pena. Então, na fase da consumação, depois que consumou, pode acontecer o arrependimento posterior, certo? Mas na execução pode acontecer isso, ó, tentativa, desistência e arrependimento eficaz. Muito importante a fase da execução. A pessoa só pode começar a ser punida a partir da fase da execução. Ela não é punida nem na cogitação, nem na preparação em geral, em regra, né? Então, isso é o intercrimes. Com isso, vamos aqui na questão. Podemos afirmar que o intercrimes
se divide em cogitar, preparar, executar e consumar. Perfeito. Questão corretíssima, tá? Agora eu espero que vocês tenham aprendido isso. Até porque já tem aula na nossa plataforma desse assunto. Bom, aqui a gente tem um curso pré-edital e um penal do zero. Só que o que acontece? Lá, as aulas do pré-edital tem muita aula boa, pessoal. Tá? Só assistir. Vamos lá. Vocês têm que fuçar essa plataforma de vocês. Vocês têm que mexer, achar. A gente tem que ir para frente, a gente tem que começar. Tem que ter a força de vontade de começar, tá? Vamos na questão número 8. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pela tentativa. Certo ou errado, pessoal? Se eu desistir de prosseguir na execução, é o que eu chamo de quê? De desistência voluntária, certo? Ou se eu impedir que o resultado se produza, é o que a gente chama de quê? De arrependimento eficaz. Eficaz. Professor, me diga uma coisa. Tanto no arrependimento eficaz quanto na desistência. Na desistência eu desisto. No arrependimento eficaz eu não deixo o cara morrer. E eu respondo pelo quê? Se o cara vai ficar todo lesionado. Você não responde pela tentativa. Tanto no arrependimento eficaz quanto na desistência, você responde somente pelos atos praticados. Ou seja, o cara não ficou ferido lá, então você vai responder por lesão corporal. Entendeu? Olha aqui, ó. Questão errada, né? Mas vamos ver aqui o comentário dela. Ó, errado. No artigo 15, no artigo 16 e no 17, é certeza cair uma questão dessa na prova. Ou vai cair algo de desistência voluntária, ou vai cair algo de arrependimento posterior, ou sobre o crime impossível. Tá? Aproveitando aqui sobre essa questão, a gente já vai falar dessas três coisas em uma pancada só. Ó, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles estão em um único artigo, no mesmo artigo, que é o 15. O que ele diz? Ó? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, ou seja, ele não responde pela tentativa. Tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, ele só responde pelos atos já praticados. O que é o arrependimento posterior? Foi o que eu falei para vocês. Ó. Nos crimes sem violência ou grave ameaça, por exemplo, o crime de furto, né? Se o cara reparar o dano até que se receba a denúncia, né, voluntariamente por parte dele, o que é que pode acontecer? A pena dele pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Isso é que é o arrependimento posterior. O arrependimento posterior é pós-consumação. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz é durante a execução. Então, são duas coisas diferentes na hora do crime, tá? Professor, o que é o crime impossível ou também chamada de tentativa inidônea? Pessoal, crime impossível é quando você não consegue consumar o crime por causa do objeto que você utilizou ou a coisa que você queria praticar o crime, ela era imprópria. Como assim? Ou seja, a gente não pune, né, o crime impossível. O que ele fala no artigo 17? Não se pune a tentativa quando o meio que você utilizou é ineficaz, que é a ineficácia absoluta do meio, ou o objeto era impróprio. Exemplo, eu vou lá matar uma pessoa com arma de madeira. Como é que eu vou matar a pessoa com arma de madeira? Foi um revólver de brinquedo. Como é que vai sair a munição? Como é que vai atingir a pessoa? Ou seja, o meio que eu empreguei para praticar aquele crime é impróprio. Aliás, é ineficaz. Detalhe, essa ineficácia ela tem que ser absoluta, não pode ser relativa. Porque se ela for relativa, ela tem capacidade de matar. Tem que ser absolutamente ineficaz.
Tá? Ó, e o que, é que seria a absoluta impropriedade do objeto? Vamos supor que a pessoa está morta. Você dá 2 tiros na pessoa morta. Você praticou homicídio, foi isso? Não, pessoal. O objeto que está ali sendo alvo, ele é impróprio. Você só consegue matar a pessoa se ela estiver viva. Matar um morto, por exemplo, é impróprio. O objeto, ele é impróprio. Então, está lá no artigo 17, crime impossível. Então, é impossível consumar-se esse crime, também chamado tentativa inidônea, tá? E isso, Heitor, pode ser que ele responda por outro crime, mas homicídio não. Muito bem. Pessoal, vamos na questão número 9. No dolo eventual, o agente assume o risco de produzi-lo, não se importando com a sua ocorrência. Na culpa consciente, o agente não assume o risco de produzir, pois ele acredita que não vai ocorrer o crime. Questão cobrando dolo eventual e culpa consciente. De novo, no dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado, não se importa com a ocorrência do resultado. Na culpa consciente, o agente não assume o risco de produzir o resultado, pois ele acredita que o resultado não vai ocorrer. Pessoal, para a gente responder essa questão, tá? A gente tem que vir lá no artigo 18, ó, e essa questão está correta. Tá bom? Essa questão ela cobrou a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. 2 temas importantíssimos. Pessoal, vamos lá. Isso. O dolo eventual é o famoso foda-se, né? E a culpa consciente é o fudeu. Maneira mais didática, né? O foda-se você não tá nem aí se acontecer. O fudeu é porque você achava que não ia acontecer e acabou acontecendo. Lascou. Vamos botar aqui na outra linguagem. Lascou. E aqui, que se lasque. No cearês, né? Que se lasque. Né? Vamos encerrar o foda-se e vamos aqui para uma nova coisa. De acordo com o nosso dicionário nordestino, que se lasque, meu amigo. E o outro lascou. Tá bom? Mas vamos aqui no comentário. Artigo 18 diz o seguinte, ó. Disse crime. Crime doloso. O que é o crime doloso? É quando você tem a intenção, ele quis praticar ou ele assume o risco de produzir o resultado. Esse aqui, ó, assume o risco de produzir o resultado, é o que a gente chama de dolo eventual. Entendeu? Dolo eventual é quando você assume o risco de produzir o resultado. Por exemplo, você está dirigindo e aí tem um bocado de pessoa lá na frente. Aí a senhorinha do ônibus diz assim, meu motorista, você vai devagar aí, tira o pé do freio, porque você vai atropelar o pessoal lá, você vai matar o pessoal. Aí ele diz assim, ó, que se lasque. É o foda-se. O que acontecer, ele acabou de assumir o risco de produzir o resultado. Então é o dolo eventual. Tá? Doloso é aquilo que você quer. Entendeu? Culposo é aquilo que você não quer, mas aconteceu por um vacilo seu, pela negligência, pela imperícia, pela imprudência. Tá? Então, quando falar crime culposo, é aquilo que tem imprudência, negligência e imperícia. Aconteceu o crime por um vacilo, por um descuido, porque você não era perito naquilo, porque você foi um cara imprudente. Então, isso é crime culposo. Tá? Então, o que ele diz? Ó, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por um crime, senão quando pratica dolosamente. Como assim? A regra, a regra, pessoal, é que você só pode ser punido por um crime quando você pratica o crime dolosamente. Agora, se a lei prevê a forma culposa, aí sim pode você ser punido pelo crime culposo. Por exemplo, o homicídio. A lei diz que o homicídio pode ser punido por um homicídio culposo. Mas qual é a regra? A regra é punir
quando você tem a intenção, pratica dolosamente. Porém, se a lei trouxer uma exceção, dizendo que existe aquele crime na forma culposa, então ele responde na forma culposa. É isso que ele fala. Mas a regra é que você é punido primeiro na forma dolosa. Só vai ser punido na forma culposa se a lei prevê. E a agravação pelo resultado? Ou seja, são as agravantes. Pessoal, só dá para a gente responder pelo agravante se ao menos você tiver praticado aquela conduta, ao menos culposamente. É isso que a lei fala. Tá bom? Ou seja, vai responder pelo homicídio lá qualificado, né? Então, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado aquele resultado, pelo menos culposamente. Tá? Eu não posso agravar uma coisa sem nem existir. Tem que existir o crime e as agravantes, para eu aplicar agravante, pelo menos a pessoa tem que ter praticado o crime, ao menos culposamente. É isso que a lei fala, está no artigo 19, tá? Então, assumir o risco é o que a gente chama de dolo eventual. Professor, e o que é a culpa consciente? Culpa consciente é o seguinte, ó, vou colocar bem aqui. A culpa consciente, você não queria praticar o crime, diferente do dolo que você assumiu o risco, né? Você não queria praticar o crime e achava que não ia acontecer porque você acredita nas suas habilidades. Você acredita nas suas habilidades e você acredita que não vai acontecer aquilo. Vamos lá, ó. No dolo eventual, ele assume o risco, perfeito. Não se importa com a ocorrência. Na culpa consciente, ele não assume o risco, pois ele acredita que ele tem uma habilidade e não vai acontecer aquele resultado. Quer o exemplo de culpa consciente? Vou te dar. O cara é atirador de faca. Ele coloca uma pessoa lá e atira as facas. Ele acredita que a faca não vai pegar na pessoa porque ele é um ótimo atirador. Ele tem uma alta habilidade. Só que, na verdade, a faca vai pegar na pessoa. Aí ele disse, lascou. Ou seja, ele achava que não ia acontecer aquilo. Mas ele pode responder por homicídio culposo, na forma consciente, porque ele tinha consciência do que poderia acontecer. Tá? Então, é isso daí. Vamos aqui na questão 10. Pessoal, deu para entender a diferença de dolo eventual para a culpa consciente? Sim, né? Tenta salvar um paciente achando que consegue. Mas é a obrigação dele, né? Tentar salvar. Acho que são 16 questões, tá, Edson? Vocês estão com material, pessoal? Vocês imprimiram material? Pessoal, vamos imprimir o material. Tá importante que você tenha a impressão em casa para poder acompanhar a aula. Por isso que a gente coloca mais cedo, para que vocês possam imprimir o material. É muito importante essas anotações. Vamos lá. Crime pré-doloso ocorre quando o agente, com a vontade de praticar um crime, forma dolosa, acaba por praticar um crime mais grave, não com dolo, mas por culpa. Ou seja, o que é o crime pré-doloso? Você queria lesionar a pessoa, então você tinha um dolo de lesionar. Porém, a pessoa caiu, bateu a cabeça e morreu. Ou seja, lá no resultado, você teve culpa, né? Teve a intenção de lesionar, empurrou o cara, mas o cara bateu a cabeça naquilo e morreu. Culpa no consequente e dolo no antecedente. É o que a gente chama de crime préter-doloso, tá? Questão 10 está corretíssima. Então, aqui é bem tranquilo. Então, crime préter-doloso, você tem a vontade de praticar a lesão no cara e ele acaba morrendo, né? Você não queria que ele morresse. Então, você tem culpa no consequente e dolo no antecedente. Vamos na questão 11. Vamos lá. Marcos desacatou um funcionário público. Porém, ele não sabia da condição de funcionário público do agente. Nesse caso, Marcos praticou um erro de tipo. Certo ou errado essa questão?
Marcos desacatou um funcionário público, porém ele não sabia da condição de funcionário público do agente. Nesse caso, Marcos praticou um erro na tipificação do crime. Pessoal, tá correto, não tá essa questão? Tá correto. Sabe por quê? Para você responder pelo crime, você tem que se adequar, se encaixar em todas as letras do artigo, da tipificação. O desacato a funcionário, lógico que a pessoa que está cometendo o crime de desacato, ela tem que saber da condição do cara, de funcionário público. Porque se ele não sabia, né, achando que era um outro crime, desacatando, não, praticando ofensas contra uma outra pessoa, ele poderia até responder por injúria, achando que ele poderia responder por injúria, mas na verdade era um funcionário público, mas ele não sabia. É um erro na tipificação. O que a lei fala lá no artigo 20, ó? Erros sobre elementos do tipo. Vamos lá. O que ele fala? Esse artigo 20 cai demais em prova. O que ele fala? Ó? O erro sobre o elemento do tipo legal do crime exclui o dolo. Ou seja, quando você praticou desacato, né, você não sabia que o cara era funcionário. Então, você não tinha um dolo de desacatar porque você não sabia que ele era funcionário. Mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Como não existe desacato culposo, então ele isenta de pena, tá? Ele isenta de pena. É isso que a lei fala. Então, pessoal, tem um outro exemplo de erro de tipo que cai demais na prova. O erro de tipo, ele sempre exclui o dolo. Sempre exclui o dolo da ação, ou seja, a pessoa não sabe o que está fazendo. Inclusive, se ele soubesse da condição dele de funcionário, talvez ele nem fizesse. Entendeu? Então, por isso que ele incorreu em erro. Então, o erro, professor, será que exclui o dolo dele? Lógico, sempre vai excluir o dolo. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Mas, se o crime, por exemplo, se lá na lei dissesse assim, existe o desacato culposo, então ele poderia ser punido da forma culposa. Entendeu? Mas, em regra, e vai sempre excluir o dolo. Outro exemplo de erro de tipo aqui, ó, clássico. Muita gente conhece. Esse caso aqui. O A entra numa loja e, ao sair, verifica que esqueceu sua bolsa. Ao voltar, o A encontra uma bolsa idêntica à sua e a leva embora. Entretanto, o A não sabia que essa bolsa era do B. Ele, meu Deus, eles não sabem o que faz. Ou seja, o A não sabe o que estava fazendo. Ele achava que era a bolsa dele. Crime de furto. Porém, ele está em erro. Ele está incorrendo em um erro na tipificação. Ou seja, pessoal, pensa assim, ó. Você só é punido, em regra, na forma dolosa, quando você tem intenção de fazer aquilo. Existem alguns crimes no Código Penal que, se tiver a previsão na forma culposa, que você pode ser punido na forma culposa. São todos os crimes? Não, alguns. Existe furto culposo? Não existe. Então, como aqui foi um erro, ele não pode responder por furto culposo. E o que vai acontecer com ele? Ele é isento de pena. Porque sempre exclui o dolo. Ele, num erro de tipo, ele nunca tem a intenção. Ele sempre vai excluir o dolo. Então, aqui, tá? Nesse caso, sempre exclui o dolo. É o erro de tipo. Ele não sabe o que faz. Ele é isento de pena. Deu para entender, pessoal? Tranquilo aí? Voltando na questão correta, né? Ele não sabia da condição, ele não sabe o que estava fazendo. É um erro de tipo. Vamos lá. Questão 12. Questão 12 fala o seguinte: Carlos, sendo ameaçado por João, que era muito perigoso e já tinha matado várias pessoas. Olha aí. Decide se proteger e andar armado. Tá?
Se proteger e andar armado. Vamos lá. Em um certo dia, Carlos se deparou com João em uma esquina e viu João tirando algo debaixo da blusa. Carlos imediatamente atirou em João, matando-o. Pessoal, nesse caso, nessa questão, ele poderia dizer o seguinte, que esse algo, né, seria um celular, corrigindo aqui a questão, e não uma arma, como Carlos pensou. Nesse caso, temos um erro de pessoa, certo ou errado? Isso aqui é erro de pessoa, pessoal? Ou isso aqui vai cair lá naquela imaginação, no putativo, no putare? Será que isso é imaginação? Ele imaginou, ele achava que era uma arma, mas na verdade era um celular, por conta de toda aquela história, né, da ameaça que estava sofrendo. E aí ele atirou achando que estava em legítima defesa. Será que, como é o nome desse erro aqui, pessoal? Será que isso aqui é erro de pessoa? Não é, né, pessoal? Tá errado essa questão. Isso daqui é um erro de tipo permissivo. É uma discriminante putativa. Erro de tipo permissivo. É uma discriminante putativa. Putativa. É o que a gente chama aqui, ó. Professor, ele vai responder por homicídio? Vai. Né? Se dava para evitar lá, se o crime prevê a forma culposa, ele pode responder por homicídio culposo. É a culpa imprópria, que a gente chama. Tá? Culpa imprópria. Não é um erro de pessoa. Onde é que está isso, professor? Está aqui, ó. Parágrafo 1º. Discriminantes putativos. O que é que ele fala? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe a situação de fato que, se ela realmente existisse, tornaria a ação legítima. Ou seja, se, no caso da questão aqui, se fosse uma arma mesmo, aí o cara estaria parado talvez na legítima defesa. Se realmente, de fato, tivesse existido aquela arma. Então, o que é que o parágrafo primeiro diz? É isento de pena quem, por erro, justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se aquela situação existisse, tornaria a ação legítima, porém não tornou a ação legítima, porque não era uma arma. Foi um erro, foi imaginação errada. Ah, então a regra é que é isento de pena, a pessoa não responderia, né? E isso seria até injusto, né? Só que a lei fala o seguinte: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Foi o que eu falei. Se dava ali para evitar, então ele pode chegar a ser punido na forma culposa se o crime prevê a forma culposa. Tá? Como existe homicídio culposo, a pessoa pode responder por homicídio culposo. Não haveria isenção de pena. Então, isso é a discriminante putativa que a gente chama. É o erro de tipo permissivo. Tá bom? Então, questão errada. Tranquilo? O Robson colocou, ele teve uma falsa percepção do agente, não sabendo da condição do funcionário público. Assim exclui o dolo. Muito bem. Excelente. É isso aí. Pessoal, deu para entender a questão 12? Então, repita comigo. Erro de tipo permissivo, culpa imprópria, discriminante putativa. Tá? Isso aqui cai demais em prova. De novo, nas discriminantes putativas, não há isenção de pena quando o erro derivou de culpa e o cara pode sim ser punido por crime culposo. Vamos aqui na questão 13. Tem um texto aqui anteriormente, né? Vamos lá. João quer matar seu pai, pois está com raiva em razão da partilha dos bens de sua mãe. João fica na espreita
e quando vê uma pessoa chegar, acreditando ser o seu pai, mira bem no crânio e lasca um balaço certeiro, fazendo com que a vítima caia desfalecida. Após que foi verificada, a pessoa, na verdade, não era seu pai, era o seu irmão. Aqui, pessoal, é o exemplo clássico de erro de pessoa, né? Não é erro na execução, não. Aqui é erro de pessoa. Tá errado. Aqui, ele atirou achando que tinha matado o pai, na verdade, era o irmão. Era o irmão. Entendeu? Aqui é o erro de pessoa. E aí, o que é que acontece no erro de pessoa, pessoal? Ah, não tem o texto da questão 13, né? A montagem do slide, ele colocou o texto, pessoal, junto com o comentário da questão. Isso, verdade. Da 12. Mas, assim, quando eu colocar a gravação para vocês, aí vocês pegam esse texto. Tranquilo? Realmente, faltou o texto da questão. Mas vamos responder ela agora, já que vocês estão com o texto. Eu não já li o texto aqui para vocês? Já mostrei toda a situação aqui, ó. O cara queria matar o pai, estava com raiva pela partilha dos bens, matou, acertou, atirou, só que na verdade não era o pai, era o irmão. Ele achava que era o pai. É isso o texto. Aí na questão ele pergunta na 13. Nesse caso, temos um erro na execução do crime? Não. Não é um erro de execução, não é um erro de aberractio ictus, é um erro de pessoa. Bom? Tá lá, parágrafo 3º diz o seguinte, ó, erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa, contra a qual o crime é praticado, não isenta o cara de pena, ou seja, ah, mas é porque eu ia matar o pai e acabou matando o irmão. Não importa, você não vai ficar isento de pena. Você responde como se tivesse matado o pai. Então, não se consideram as condições ou as qualidades da vítima, senão a da pessoa contra quem o agente queria realmente praticar o crime, tá? Como o Jeff colocou aí, responde como se fosse a pessoa que ele quisesse matar, que ele queria matar. Tranquilo? Então, não vai isentar de pena. Pessoal, tranquilo? Essa questão é o erro de pessoa. Então, a gente viu aqui, ó, erro de tipo. O erro de tipo permissivo, né, que é a discriminante putativa. Vimos o erro de pessoa, tá? E agora vamos na questão 14. Diz o seguinte: holandês habituado a consumir maconha no seu país de origem acredita ser possível utilizar a mesma droga no Brasil, equivocando-se quanto ao caráter proibido da sua conduta. Nesse caso, temos um erro de tipo. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? O cara consumir maconha no país dele de origem, porque lá é permitido. Porém, quando ele veio para o Brasil, ele viu que não era permitido, mas ele não sabia que era permitido. E aí? Ele cometeu crime aqui, quando ele trouxe? Cometeu. Mas o que é que está acontecendo aqui? Tem um erro aí, tá? Ele não teve o dolo, ele não sabia. Tem um erro aí. Então, essa questão está errada, tá? Não é erro de tipo. A gente viu que não se encaixa no erro de tipo. Erro de tipo é quando o cara não sabe o que faz, tá? Não tem consciência do que ele está fazendo. O holandês está consumindo a maconha. Ele sabe que é uma maconha. Ele sabe que é, entendeu? Sabe o que está fazendo, diferentemente do erro de tipo, que a pessoa não sabe o que está fazendo, tá? Então, aqui, ele era habituado a consumir maconha no país dele, veio para o Brasil achando que também era possível. Só que ele se equivocou. Ele poderia muito bem ter pesquisado, né? Mas vamos lá, que erro é esse, pessoal? É o erro sobre a ilicitude do fato, também chamado de erro de proibição, tá? Vamos lá. Gabarito errado, tá? Tá lá no artigo 21. O que que ele fala no artigo 21? O desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, porque você não, o fato de você desconhecer a lei não vai impedir de você responder pelo crime. O erro de proibição
Se dava para, se não dava para evitar, ou seja, não tinha como o holandês saber. Lá não tem televisão, não tem acesso à internet, ninguém sabe de nada. Se inevitável, ou seja, não dava para evitar ele saber, aí sim você fica isento de pena. Agora, meu amigo, se dava para evitar, se dava para ele saber, tiver um mínimo de consciência que aquilo poderia ser crime no Brasil, aí ele responde pelo crime, mas com a diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Isso no erro de proibição, tá? Parágrafo único diz o seguinte, ó. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude. Quando era possível ele saber ou atingir o nível de consciência. Então, isso é o parágrafo único. Tá bom? Então, se era inevitável, isento de pena. Se dava para evitar, né? Aí ele responde com uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Tranquilo? Então, questão errada. Então, aqui não é erro de tipo, é o erro de proibição. Pessoal, tranquilo, pessoal? Coloca no chat, tá? Não tenham medo de falar o que vocês querem falar. Beleza. Vamos, ó. Eu coloquei aqui no comentário quais são as duas espécies de erro de proibição. Nós temos duas espécies, pessoal, de erro de proibição, tá? Temos duas espécies. Nós temos o erro de proibição direto e o indireto. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês qual a diferença do erro de proibição direto e o indireto. Vamos lá. Item A, erro de proibição direto. O erro de proibição direto, o agente vai se equivocar quanto à proibição. Foi o caso da questão que a gente resolveu agora há pouco, né? Ele não sabia da proibição. Ou é porque ele ignorou a existência do crime, ou porque ele não conhece realmente o conteúdo, ou ele não entende. É o caso que eu coloquei acima para vocês, né, na questão anterior, que é o holandês, que era habituado a consumir maconha lá, veio para o país achando que era verdade e não é. Era uma conduta proibida. É o erro de proibição direta. O que é o erro de proibição indireta? É muito parecido com a discriminante putativa que a gente já resolveu na questão anteriormente, né, lá do erro de tipo permissivo. No erro de proibição indireta, né, que é a discriminante putativa, é a mesma coisa. É uma imaginação. É um erro de imaginação. Você acha que está fazendo algo correto, está amparado em alguma coisa. Isso é o erro de proibição indireta. Muito parecido lá com a discriminante putativa que a gente viu agora. O cara sabe o que está fazendo, sabe que a conduta é típica, ele sabe que é crime, porém, ele acha que está correto. Ele está amparado numa causa de excludente de licitude. Tá? Ele sabe que está amparado. Só que ele incorre no erro. Então, ele imaginou erroneamente. Por exemplo, o cara é traído pela mulher, acredita que ele é autorizado a matá-la para defender a honra dele. Não existe legítima defesa da honra, pessoal, mas não existe isso. Ele matou achando que estava autorizado a matar por ele estar em legítima defesa da sua honra. Isso é o erro de proibição indireto. Ele achava, era o putário, era a imaginação dele, ele achava que estava fazendo correto. Então, aqui é o que a gente chama de discriminante putativo. Tudo que tiver putativo, imaginação, o cara imagina que está correto, o cara imagina que está fazendo a coisa certa, que é previsto na lei, é onde ele incorre no erro. Erro de proibição indireta. É uma discriminante putativa. Tá? Então, não confunda o erro de proibição direto, que é quando há um equívoco, né, ignorância dele, e no indireto é uma imaginação errada, tá? Vamos na questão 15. São quantas questões, hein, pessoal? 16, né? Vamos lá.
Tá tranquilo a aula aí? Revisão boa, né? Muita coisa vista aí na parte do crime. Vamos lá. Se o fato criminoso ele é cometido sobre coação irresistível ou em estrita obediência à ordem de um superior, uma ordem que parecia ser legal, mas não era, que é chamado de ordem não manifestamente legal, só é punível o autor da coação ou da ordem. E aí, pessoal? Sendo assim excluída a tipicidade da conduta. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. Essa questão está errada, tá? Por quê, professor? Vamos lá. Ó, lá no artigo 22, ele fala o seguinte: se o fato é cometido sobre coação ou estrita obediência de uma ordem que parecia ser legal, só quem é punido é quem é o autor da coação e o autor da ordem. O que é isso? Presta atenção. O cara sequestra a tua filha e diz o seguinte: olha, você agora vai ter que matar fulano de tal, porque se você não matar fulano de tal, eu vou matar sua filha. O cara está sendo coagido, meu amigo. O cara está sendo coagido irresistivelmente. O cara vai lá matar a filha dele. E aí o cara vai lá e mata o cara que ele pediu para não, o cara não matar a filha dele. O bandido não matar a filha dele. E aí? O que acontece na coação irresistível? Só responde o autor da coação, meu amigo. Tu vai responder pelo quê se tu está sendo coagido? Mesma coisa na ordem que parece ser legal. Essa ordem, essa estrita obediência à ordem só acontece com funcionário público. O delegado vai lá e manda o cara cumprir um mandado de prisão, vai ali na frente, cumpre um mandado de prisão lá, daqui a pouco eu chego com o mandado de prisão. Ora, era uma ordem que parecia ser legal, mas na verdade nem existia mandado de prisão. Aí o cara vai lá e cumpre. Ah, porque foi o delegado que mandou? Então era uma ordem que parecia ser legal, mas ela não era. Como é que eu vou responder se é uma ordem que parecia ser legal e não era? Quem responde é só o delegado, que é o superior hierárquico. Entendeu? Então, né, nos dois casos, tanto na coação irresistível quanto na estrita obediência da ordem, uma ordem que é não manifestamente legal, de superior hierárquico, só quem responde são os autores das ordens, são os chefes, quem coagiu e quem deu a ordem. A pessoa que praticou o crime não irá responder. A pessoa que praticou o crime, ela está amparada numa coisa chamada exclusão da culpabilidade. Então, aqui, tanto na coação irresistível e na obediência hierárquica, eu coloquei até aqui, ó. Nesse caso, exclui a culpabilidade. A culpabilidade. E não a tipicidade. Professor, mas se fosse uma coação física, na física, aí sim excluiria o fato típico. Assim como o sonambulismo. O sonambulismo, quando você está sendo coagido fisicamente ou pratica um crime por sonambulismo, porque você está sonâmbulo, quando você não tinha dolo, você não sabe o que faz, você exclui a tipicidade, exclui o fato típico. Agora, no caso da coação irresistível, exclui a culpabilidade. Decorem isso aqui. Coação irresistível ou estrita obediência à ordem exclui a culpabilidade. Agora, se fosse coação física, Muniz, na coação física, o que é coação física, professor? Pensa comigo, o que é coação física? Ó. Vamos lá. Coação física, o cara pega a tua mão, à força, e dá uma facada no outro. Tu queria matar o cara? Não, é porque o cara pegou tua mão à força e deu a furada no cara. Você foi coagido fisicamente. Então, meu amigo, exclui o fato típico. Sonambulismo, o cara acorda de madrugada, vai lá, pega uma faca e mata uma pessoa. Você está sonâmbulo. Exclui o fato típico. Agora, na coação irresistível, você sabe o que está fazendo, você só fez porque senão ia acontecer uma coisa pior com a sua filha, com a sua família ou com alguma coisa. E aí, como você estava sendo coagido irresistivelmente, aqui sim exclui a culpabilidade. Então vamos lá. Coação irresistível exclui a culpabilidade. Coação física exclui o fato típico. Onde é que está o erro da 15? Que o Reginaldo está perguntando. Ele está dizendo ó, que exclui a tipicidade da conduta, não é a tipicidade. Na coação irresistível e na estrita obediência à ordem, exclui a culpabilidade. Entendeu?
e não é atipicidade. Tanto na coação irresistível quanto na estrita obediência da ordem não manifestamente legal, exclui a culpabilidade, não a tipicidade. Tá aqui, ó. Tá aí no comentário que vai ficar aí para vocês. Vamos na última questão. Considere-se legítima defesa quem pratica um fato para salvar de um perigo atual que não provocou pela sua vontade e nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. E aí, pessoal, será que esse é o conceito de legítima defesa? Considera-se legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não foi provocado pela sua vontade e nem podia de outro modo evitar. E não era legal, razoável exigir a minha morte para dar a vida pela outra pessoa. O sacrifício não era razoável, porque era um bem de igual para igual. Será que isso aqui é o conceito de legítima defesa? Não é, pessoal. Está errado essa questão. Aqui é uma questão que cobrou quais são as excludentes de licitude. Está lá no artigo 23. Quais são os fatos que excluem a ilicitude? Primeiro, estado de necessidade. Quando você pratica um crime em estado de necessidade. Por exemplo, é o cara que está no bote, só tem um colete para se salvar e tem duas pessoas. Ou é a minha vida ou é a dele. Igual para igual. O perigo não foi provocado por nenhum dos dois. E aí, nesse caso, não era razoável dar minha vida para ele viver. Né? A questão da teoria de Darwin lá, né? Da seleção natural. Quem o mais forte vence. Se ele chegar a matar o cara para ficar com colete, ele responde por crime? Não, é um excludente de licitude, é um estado de necessidade. Legítima defesa, quando você pratica um crime em legítima defesa, também é excludente de licitude. Quando você pratica um crime em estrito cumprimento do dever legal, é um excludente de licitude também. Quando você, por exemplo, vai lá cumprir um mandado de prisão, onde você tem que arrombar a porta, você está praticando um crime? Tá, mas você está amparado no dever legal. Exercício regular do direito também é uma excludente de licitude. Por exemplo, num box, né, por exemplo, né, as pessoas que brigam, sangram ali na lesão, eles estão no direito dele do esporte lá. É o exercício regular do direito. Excesso punível é quando o cara se excede. Todos que se excederem na hora da legítima defesa, eles respondem pelo excesso, tanto na forma dolosa quanto o excesso culposo. Existe excesso nas duas formas, tá? Ó, no artigo 24 e no artigo 25 é o que mais cai em prova. O que ele falou aqui, ó? No artigo 24, ele traz o conceito de estado de necessidade e no artigo 25 ele traz o conceito de legítima defesa. O que é o estado de necessidade, pessoal? Tá aqui, ó. É quando o cara pratica um fato para salvar a vida dele de um perigo atual. Na legítima defesa, ó, o perigo pode ser atual ou iminente. Então, essa é uma das principais diferenças. No estado de necessidade, só é perigo atual, que não é provocado por nenhum dos agentes. Na legítima defesa, é um perigo que está na iminência de acontecer ou ele está acontecendo. Então, no estado de necessidade, ele fala o seguinte: ele praticou o fato para salvar de um perigo atual que ele não provocou e não dava para evitar. Não dava para eu me sacrificar e dar minha vida, sendo que eu podia lutar e vencer. Isso é o estado de necessidade. Professor, mas quem tem um dever legal de enfrentar o perigo pode alegar estado de necessidade? Não, a lei é clara. Quem tem o dever de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Por exemplo, um dever de enfrentar um bombeiro, por exemplo, né? Professor, embora seja razoável exigir o sacrifício do direito que foi ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ora, se tem alguma situação que dá para você se sacrificar pelo um bem maior, você ainda responderá pelo crime, porém com a diminuição de pena. Agora, se não for razoável exigir o seu sacrifício,
você não tem que responder por nada. Ocorre a excludente de licitude. Então, estado de necessidade é isso. Já coloquei um exemplo para vocês, que é o exemplo do bote, tá? Espero que vocês tenham entendido. Na legítima defesa, quais são as principais características da legítima defesa? Tá aqui, ó. É quando ele se defende de uma pessoa, usando moderadamente dos meios, tem que ter uma injusta agressão, uma injusta agressão atual ou iminente, para defender a sua vida ou a vida de outra pessoa. Professor, e o cara que está lá refém, e o atirador de elite, o sniper? Se ele acerta o cara lá, também é considerado legítima defesa. Ó. Não existe estrito cumprimento legal de matar ninguém. Então, o agente de segurança pública que repele uma agressão, o risco de agressão na vítima que estava mantido refém, ele está atirando no cara em legítima defesa, ele está defendendo a vida de uma outra pessoa. Então, essa é a principal diferença de estado de necessidade para a legítima defesa, tá? Com isso, vamos responder a questão. Considere-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de um perigo atual, já começou errado, que não provocou, não foi você que provocou, não dava para evitar e não dava para exigir o sacrifício da minha vida para dar a vida do outro. Não é legítima defesa. Isso é o estado de necessidade, pessoal. Com isso, pode encerrar a gravação, tá? Pode encerrar a gravação, quem está responsável pela gravação, tá?